Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja derramada de forma abundante sobre a sua vida nessa manhã de domingo. Eu quero compartilhar mais uma vez uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração, no seu coração, e nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele está aí onde você está também, para ministrar ao seu coração nessa manhã. E a palavra que o Senhor nos deu se encontra aqui no livro de Atos, no capítulo 12, versículo de número 5, onde o texto diz o seguinte: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu quero ministrar nessa manhã a respeito do tema Um povo especial levantado por Deus. Esse texto nos fala da importância da oração e da intercessão, uma ferramenta poderosa que Deus deixou com a sua igreja. E esse povo especial que é levantado por Deus é um povo que entendeu que não existe nada de mais valoroso ou precioso que eu e você possamos fazer por alguém ou receber de alguém do que oração e a intercessão. O contexto aqui nos diz que o apóstolo Pedro havia sido preso pelo rei Herodes. Herodes havia matado Tiago e isso havia agradado aos judeus. E Pedro estava preso e seria entregue no dia seguinte para ser morto. Mas o texto vai nos falar aqui que havia um povo que estava em oração. E esse texto nos fala algumas verdades a respeito desse povo. E a primeira delas é que esse povo é um povo que crê no sobrenatural de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que Pedro estava guardado, muito bem guardado, preso. Humanamente era impossível que Pedro saísse dali. E ao invés de reclamar, de murmurar, esse povo clama. Porque esse povo crê no sobrenatural de Deus. O que você tem passado? O que você está enfrentando? Quais são as suas impossibilidades? Existe um Deus que trabalha acima das nossas possibilidades. Esse povo cria nisso. Esse povo foi levantado por Deus para interceder pela vida de Pedro, e na continuidade do texto nós vamos ver que um anjo foi enviado do céu para livrar Pedro da prisão. Contra todas as perspectivas humanas, Deus agiu por intermédio da oração e da intercessão da sua igreja. Entenda uma coisa, Deus não precisa do homem para absolutamente nada. Mas Ele se determinou a agir a partir da oração do seu povo. Esse povo, em primeiro lugar, então, é um povo que crê na ação sobrenatural de Deus. Mas o texto nos fala uma outra característica desse povo. O texto diz que havia oração incessante, constante, perseverante a favor de Pedro. Esse povo é um povo que persevera nas suas convicções. É um povo que persevera em oração nos seus propósitos. Jesus falou isso, a importância de orarmos sempre sem esmorecer, quando Ele fala de uma parábola em Lucas capítulo 18, versículo 1. Enquanto Deus não muda a realidade, Deus está trabalhando em nós. E esse povo entende isso. Esse povo permanece firme nas suas convicções e nos seus propósitos. Havia oração incessante a favor de Pedro. Uma terceira verdade que esse texto nos mostra a favor desse povo é que esse povo era movido por propósitos coletivos. O texto nos diz que não eram 2 ou 3 pessoas que estavam orando a favor de Pedro. Havia uma igreja toda. Havia todo um povo mobilizado. Sabe por que isso? Porque o próprio livro de Atos nos diz que era um só o coração e a alma da multidão daqueles que criam. O que era a realidade na vida de um, afetava a vida de outros. E esta é a realidade da igreja de Cristo ainda hoje. Há uma mobilização de um povo a favor de um irmão que está passando por uma situação muito difícil. Esse povo é movido por propósitos coletivos. E uma quarta verdade que esse texto nos apresenta a respeito desse povo especial levantado por Deus é que esse é um povo que se identifica com o sofrimento alheio. Veja que havia constante oração a Deus a favor de Pedro.
Eles não estavam reunidos para orar por uma causa própria. Eles não estavam numa campanha a favor de suas próprias necessidades. Eles não estavam reunidos para interceder por si mesmos. Mas eles estavam reunidos para interceder pela vida de Pedro, o seu irmão que estava preso, encarcerado, numa condição de impossibilidade. Eu quero finalizar essa mensagem falando duas verdades para mim e para você. A primeira delas é que eu e você podemos ter a convicção de que existe um povo que Deus levanta para interceder por nós. A minha e a sua história estão marcadas por momentos em que alguns desses momentos nós temos consciência e outros talvez não, em que Deus levantou pessoas para interceder por nós e por isso nós estamos em pé. Existe alguém orando por você, existe alguém que Deus está levantando para interceder por você. Você não está sozinho nessa situação que você se encontra. E uma segunda verdade que eu quero deixar para você aqui é que Deus quer fazer de você também parte desse povo. Deus quer que você seja esse intercessor. Deus quer fazer de você alguém que se coloque na brecha, usando um texto bíblico que se encontra em Ezequiel, onde a palavra de Deus nos diz que Deus vem procurando por alguém que se colocasse na brecha a favor de um povo que precisava de intercessão. E naquela época ele não encontrou, mas eu creio que nesse tempo Deus há de encontrar em você alguém que o próprio Espírito vai mover nesse tempo para ser um intercessor a favor daqueles que se encontram encarcerados. Encarcerados não somente no físico, mas encarcerados num sentido espiritual, num sentido emocional. Deus tem levantado um povo especial para clamar por aqueles que sofrem. Que Deus possa confortar o seu coração, que Deus possa ministrar ao seu coração nessa manhã, e que o Espírito de Deus possa trazer à sua consciência essas duas verdades. Você não está sozinho. Há alguém orando por você, há alguém intercedendo por você, há alguém que Deus tem colocado no coração o se importar com você. E mais do que isso, Deus quer fazer de você um instrumento também nas suas mãos para oração, para intercessão. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha um domingo e uma semana abençoadíssimas. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo.